Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos do nosso canal do YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves. Estamos em mais uma transmissão do JAV, Jornal Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais essa edição, a edição 355, aonde já iniciamos aqui com alguns irmãos falando algumas colunas, E o Senhor me deu a graça nessa noite de compartilhar com os irmãos e com nossos amigos do canal a coluna Insondáveis Riquezas de Cristo. Amém? Que tem essa arte aqui, tá bom? Ó Senhor Jesus. E o título nosso, nessa noite que vamos desfrutar, na verdade é uma interrogação, É uma pergunta. Tem por título, Por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Essa pergunta, acredito que todos nós já pensamos, sobre ela. Várias pessoas que trabalham conosco, os nossos vizinhos, parentes, muitas das vezes ainda falam, por que Jesus ainda não voltou? Porque nós sabemos que em Apocalipse tem cumprido muitas profecias, muitos acontecimentos, muitas situações acontecendo na área da economia, na área da saúde. Ó Senhor Jesus! Mas agora nós vamos ficar mais claro por que ainda o Senhor não voltou, tá bom? E eu quero desfrutar com vocês iniciando 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Esse capítulo 3 aqui, inicialmente, vai falar da degradação moral da humanidade. Degradação moral da humanidade. Versículo 1 fala assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então nós vemos aqui vários pontos, de como os homens estão na atual era que vivemos. São vários pontos aqui, vários ínteres, egoístas, avarentos, jactanciosos, ó Senhor Jesus, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São inúmeros, inúmeros pontos aqui, não vou detalhar todos. Uma das coisas aqui, resumindo todos esses 4 versículos que desfrutamos, mostra para nós que a vinda do Senhor está próxima. Com todos esses índices aqui, como o homem tem avançado nessa degradação, porque quando o Senhor criou o homem ali, no Jardim do Éden, com Adão e com Eva, ele deixou toda a pureza para o homem, deixou a obediência, deixou tudo o que é da vida divina. Mas com o passar dos anos, com o passar das eras, o homem foi degradando. Ele foi criando a sua independência, a sua vida autônoma, a vida que chamamos uma vida da alma, e começou a buscar os seus prazeres, começou a buscar os seus próprios interesses. Ó Senhor Jesus! Então, todos esses índices aqui mostram que iminente está prestes a vinda do Senhor. O homem, ele deu um salto, na sua vida, de uma vida genuína para uma vida degradada. Ó Senhor Jesus! Então são tempos aqui que mostram para nós, são tempos difíceis, que o homem, ele vive para si mesmo, para satisfazer somente o seu ego, satisfazer somente a sua vontade, cheios de interesses, sempre querendo tirar vantagem em alguma situação. Então esse é o homem da era que vivemos hoje. Amém? Ó Senhor Jesus! E também nós vamos ver aqui agora, mostrando para nós, do Velho Testamento, a experiência de Noé e de Ló. Uma experiência clara para nós de como, como que o homem viveu, naquele tempo, mas tipificando agora atualmente,
como eles viviam. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o versículo 29. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 17, 26 até o 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e destruiu a todos. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então aqui fica claro para nós a experiência, né? Que aquele povo naquela época também, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Apenas os prazeres carnais, apenas o egoísmo, né? O homem com o interesse. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós vemos que hoje as pessoas elas vivem com as suas vidas alheia. Naquele tempo também, no tempo de Noé, de Ló, elas estavam alheias à vontade de Deus. E hoje também a mesma situação, fazendo, né, essa analogia, fazendo a mesma situação, as pessoas estão alheias à vontade de Deus e vivem para si. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o pior ainda, que as pessoas hoje na nossa era, como tem avançado muito, né, a questão do entretenimento, da tecnologia, né, a questão do mundo virtual, as pessoas acham tudo normal, né? Acontece uma situação ali com uma pessoa que tem milhares de seguidores, aí elas querem também, aqueles que seguem, elas querem vivenciar da mesma forma. Então eles acham normal, se acontece com um, tem que acontecer com o outro, só porque um seguidor, né, segue uma pessoa ali. Senhor Jesus. Então, isso nós não podemos aceitar. O pior, eu coloquei um ponto assim, ó, que está no jornal para nós desfrutarmos. O pior é achar que as pessoas acham esse quadro comum, encara como parte da vida delas. Então, nós não podemos aceitar as situações de degradação, a situação, né, de conformar com as coisas erradas, as coisas ilícitas dessa vida. Nós temos que buscar, correr para a vida e desfrutar da vida divina, desfrutar da vida de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso temos que pedir a Deus um coração sensível, um coração sensível que possa perceber algum desses sinais. Todos esses sinais que eu falei ali em 2 Timóteo 3, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê um coração para ter uma percepção de cada coisa que tem acontecido ali. Eu não posso, né, ser caluniador, eu não posso ser avarento. Ó Senhor Jesus, vou até voltar lá para me ruminar alguns pontinhos. 2 Timóteo, o versículo 3. Versículo 2, na verdade, fala assim: egoísta, avarento, jactancioso, não posso. Isso aqui eu tenho que pedir ao Senhor sensibilidade para me perceber em algum desses aspectos aqui, para mim não estar praticando, para mim não estar vivenciando. Arrogante, blasfemador, ó Senhor Jesus, desobediente, ingratos, irreverentes, amém? Senhor Jesus, então são vários pontos que nós temos que pedir ao Senhor clareza. Senhor, revela para mim, Senhor, se eu estou em alguma degradação, se eu estou sendo traidor, se eu estou sendo atrevido, ó Senhor Jesus. Então, todos os dias nós temos que fazer essa análise espiritual, amém? Senhor Jesus. Então, Satanás também, irmãos e amigos, ele sabe, né, que falta pouco tempo para ele. Ele sabe que resta muito pouco tempo, porque as coisas têm acontecido, as profecias estão acontecendo, então ele fica desesperado.
ele quer armar o cenário dele, ele quer formar a tática dele para pegar aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são de Deus. Por isso que nós temos que ficar atentos, Não podemos deixar o inimigo nos tirar do foco, deixarmos brecha para ele. Amém? Então vamos ler Apocalipse 12 e o próprio versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Amém? Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o inimigo aqui, ele sabe que falta pouco tempo para ele, para o Senhor, acabar, extinguir, com a vida dele, e ele vai tentar de todas as formas nos tirar, do foco. Ó Senhor Jesus. Então, a única maneira de nós passarmos, vamos fazer uma transferência, sair da vida alheia de Deus, nós temos que passar para o outro lado, que é a vida com propósito com Deus. De uma vida alheia, contrária, cheia de degradação, nós temos que ser transferidos para uma vida com propósito com Deus. Uma vida divina, uma vida que você tem comunhão direto com o Pai. Amém? E o ponto principal para nós termos essa vida com propósito com Deus é nos arrepender. A todo momento da nossa vida, nós temos que arrepender, voltar ao princípio. Nós temos que voltar ao princípio para receber Jesus. Esse é a porta, é a entrada, é o caminho para a árvore da vida. Nós queremos desfrutar da árvore da vida novamente, como ocorreu essa degradação de era a era, nós precisamos ir até Jesus. Precisamos arrepender e ir até Jesus, receber Jesus. Amém? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, só o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o primeiro ponto para nós aqui é receber, os que receberam, Receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos receber o Senhor como Salvador da nossa vida, como único e suficiente Salvador. Amém? E o outro ponto que mostra para nós que nós temos que crer. Nós temos que crer que Jesus morreu, essa é a verdade. Nós temos que crer que Jesus morreu, ó Senhor Jesus, na cruz pelos nossos pecados, amém? Para salvar toda a humanidade. Ele morreu e também ressuscitou e tornou-se para nós o Espírito, amém? Nos dando o direito agora de também sermos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que agora nós vamos ver que nós temos o Espírito, que é o outro Consolador, que está dentro de nós agora, amém? E dentro de nós, ele pode nos governar, o Espírito, amém? Vamos ler o próprio Evangelho de João, capítulo 14. Senhor Jesus. O versículo 16 até o 17. Evangelho de João 14, 16 até o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Então agora nós temos esse Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele está dentro de nós e nos orienta. Esse Espírito, ele nos dá a direção, ele nos orienta todos os dias. Todos os dias eu posso ter comunhão íntima com o Pai. A minha comunhão íntima com o Pai, ele está dentro, me governando, me direcionando ao Pai. Ó Senhor Jesus! Então, por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com Ele. Estarmos ligados com o Senhor, ligados com o Pai, conectados com o Pai. E uma palavra-chave para nós, que nós desfrutamos bastante, principalmente esse canal, vários irmãos falam, as crianças, os idosos, é invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 13. É uma grande verdade que nós hoje nós praticamos, né? Praticamos junto com os irmãos nas reuniões e praticamos também na nossa vida secular, no nosso trabalho, com a nossa família, vivendo na sociedade, que é invocar o nome do Senhor. Você pode apenas falar, né? Chamar o Senhor falando assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso, a partir desse momento, você vai estar tendo comunhão com o Pai. E o Pai vai estar te orientando. Amém? Senhor Jesus, vou ler um trecho aqui que eu escrevi dessa coluna, né, do Jornal Árvore da Vida. Fala assim: agora, como cristãos, devemos conhecer o Senhor e sua palavra, congregar-nos com os cristãos, louvá-lo e apresentar-lhe nossas causas em oração. Então, a partir desse momento, nós somos, né, cristãos, nós podemos ter comunhão com os irmãos, nós podemos congregar, nós podemos reunir, podemos estar juntos, né, desfrutando da palavra do Senhor e tendo comunhão, amém? E sempre apresentando ao Senhor em oração, em súplica, amém? Toda a nossa necessidade, seja individual ou seja coletiva do corpo, amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, resumindo todo, né, o conteúdo que nós lemos aqui, não basta ter apenas conhecimento da vinda do Senhor. Isso é uma advertência para nós. Talvez nós sabemos, né, vários pontos acontecendo, terremoto, né, pandemia, epidemia que está acontecendo, questão dos vírus, nação contra nação. Não é suficiente ter somente esse conhecimento, como falei, como mencionei aqui. Não é suficiente. Nós hoje precisamos de algo essencial. Vamos ler o último versículo, que é Mateus 24, Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 14. Nós precisamos ter essa prática. Vamos ler juntos, tá bom? Você na sua casa pegue a Bíblia, onde você estiver. Se tiver a Bíblia no celular, pega. Se estiver dentro do ônibus, na sua casa, em qualquer outro lugar, mas acompanhe comigo, amém? E fala assim o versículo 14 de Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós precisamos ter a prática de pregar o evangelho, mas um evangelho específico, o evangelho da vida, um evangelho do reino, que vai transformar as pessoas, que vai mudar as pessoas de dentro para fora. Amém? Senhor Jesus, esse evangelho, ele tem o poder de transformar, de mudar a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje nós temos essa prática que está escrita na minha camisa aqui, que nós oramos, posso orar por você. Nós oramos com as pessoas, porque nós queremos apresentar o evangelho do reino. E o evangelho do reino, ele trata diretamente para dentro das pessoas. Quando as pessoas nos recebem a oração do Senhor, elas estão sendo transferidas para o reino do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, por isso que a pergunta, né, o título do JAV aqui, do Jornal Árvore da Vida, fala para nós, por que Jesus ainda não voltou? Então, ele não voltou
essa é a pergunta, né? A pergunta chave que fala: por que o evangelho do reino ainda não foi pregado em todos os confins, em todos os lugares, em todos os países. Amém? O evangelho do reino precisa alcançar todos os lugares no mundo. Então, esse é o ponto principal. Por isso ainda que Jesus não voltou. Ainda faltam alguns continentes, talvez, alguns países, que ainda o evangelho ainda não avançou. Mas hoje o Senhor está nos revitalizando, dando força, encorajamento, através do mover, uma ferramenta fundamental que Ele tem dado para nós, que é a rede de cuidado, para que esse evangelho avance em todos os nossos bairros, em todos os nossos estados, em todos os países, em todos os continentes, na visão universal do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Por isso que nós temos hoje que o quê? Nos esforçar para anunciar o evangelho a todos. Nós temos que nos esforçar. Sabemos que temos a nossa família para cuidar, sabemos que temos as nossas tarefas no lar, sabemos que temos a nossa profissão, né, para sustentarmos a nossa família, para o mundo, para a subsistência. Sabemos que temos diversas situações que nós temos que fazer, né, para vivermos. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. Quando você entra dentro do plano de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Por isso que nós hoje temos que nos esforçar. Mesmo você trabalhando, você cuidando da sua família, você fazendo as suas tarefas, você pode também pregar o evangelho. Você pode orar com as pessoas, para que nós possamos apressar a vinda do Senhor, para que Ele volte. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando vocês, continue desfrutando de todas as mensagens desse canal, que você possa cada dia mais ser abençoado por esse canal, tá bom? Porque o Senhor, Ele tem muita coisa, né, ainda para nós desfrutarmos, para nós tocarmos nele. E esse canal do YouTube que o Senhor deu para nós na Igreja em Ribeirão das Neves, é para que nós possamos sempre estarmos, né, no Espírito, amém? Talvez participamos de alguma reunião, participamos de alguma comunhão, mas através da mídia, né, através do seu celular, da TV, né, nós podemos ainda continuar desfrutando da palavra. Então, que você possa divulgar esse link, tá bom? Para que outras pessoas possam desfrutar. Divulgue o canal da igreja, para que outras pessoas sejam inscritas e que essa palavra chegue mais, né, para outras pessoas que ainda não conhecem. Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor continue te abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.